Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no canal, e um devocional muito especial, né? Você provavelmente aí está passando, celebrando, está se preparando ou está se recuperando das celebrações de Natal, das celebrações com a sua família, com os seus amigos, e você escolheu, em meio a toda essa movimentação que geralmente a gente vive no Natal, né? A gente prepara, a gente se arruma, a gente ou recebe pessoas ou se arruma para ir na casa de pessoas, na casa de amigos, com os irmãos da igreja. E você escolheu, em meio a tudo isso, separar esse tempo para se alimentar. Você escolheu, em meio a toda essa correria, separar um tempo para entender e ouvir aquilo que Deus está falando. Eu agradeço e quero honrar você pelo seu tempo, o tempo que você está se dedicando. E hoje não tinha como falar de outro tema. Hoje não tinha como falar de outra coisa senão do maior nascimento da história. O objetivo por trás do Natal, a celebração atrás do Natal, o verdadeiro sentido, o real sentido do Natal. Enquanto todos estão pensando em muitas coisas nesse feriado, enquanto o comércio está apontado totalmente para o consumismo, é onde a gente recebe aí a segunda parcela, o 13º, algumas pessoas até recebem 14º, amém? Você recebe isso. E as lojas, o comércio, o varejo, ele funciona até mais tarde para poder vender mais. Em meio a todo esse caos, existe o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Que a gente concorda que não aconteceu no dia 25 de dezembro, alguns dizem março, abril, outros dizem setembro, outubro ou até novembro, mas o fato é que a gente usa essa data, que a gente usa este período para celebrar, para relembrar do maior nascimento da história, o nascimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos caminhar por isso. Hoje nós vamos entender o que a Bíblia prenunciou acerca do nascimento de Jesus, como que foi esse nascimento e o que isso traz de lição para as nossas vidas. Certo? Eu quero começar com você em um texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 9, um texto bastante conhecido, talvez você já tenha até de cor ou sublinhado aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar diante do juízo e da justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós vemos mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Jesus. Esse evento ele já foi prenunciado, ele já foi anunciado por Deus através da vida do profeta Isaías. E aqui eu quero destacar três coisas importantes. Primeira delas são os nomes dados a Jesus. Esses nomes, eles não só apontam para a sua nomenclatura, mas o nome aponta para uma função: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Então, ele desde o início já coloca Jesus também como Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Ele não é mais um dos profetas. Ele não foi mais um bom mestre. Ele não seria um bom rabino. Ele não seria um bom instrutor. Ele não seria um bom professor. Ele seria também Deus. E mais do que isso, Príncipe da Paz, aquele que seria responsável por reconciliar, por trazer consigo a paz, por desenvolver o ministério da reconciliação. Desde que o ser humano pecou, houve um abismo, por escolha nossa, entre nós e Deus. E esse abismo se chama pecado. Jesus Cristo viria para ser o responsável, para suplantar, através de seus méritos, para suplantar este abismo que existia entre nós e Deus. Paulo em Colossenses vai dizer isso. Ele trouxe para si essa responsabilidade. E agora, através dos méritos dele, nós temos paz com Deus. Eu e você hoje só temos paz com Deus através desse menino que nasceu. E isso é interessante, porque um menino nos nasceu. E isso aponta para o processo natural envolvendo o nascimento de Cristo. Sim, o menino ele nasceu.
ele foi gerido, ele foi dado à luz através de Maria. Mas o Filho é dado pelo Pai. Isso aponta para o processo natural e para o processo espiritual. Ambos estavam presentes no nascimento de Cristo. O natural aponta para o homem Jesus e o espiritual aponta para o Filho de Deus, que também era Deus. E esses dois fatores, essas duas características, elas convergem, elas habitam dentro de um mesmo ser. E esse alguém é Jesus Cristo. A gente pode até não entender, a gente pode ter até dificuldades em mensurar, em quantificar o que isso significa. Mas a verdade é que o menino nos nasceu, o Filho dado pelo Pai, apontam para dois processos, natural e espiritual, que habitam dentro da mesma pessoa. O Deus entronizado e o Deus crucificado. Aquele que é vida e que morreu, aquele que sempre existiu, mas que um dia nasceu. Esse é Jesus Cristo. E desde o início, Isaías já deu a letra. Anos antes, séculos antes do nascimento, ele já aponta para todas as características que Cristo viria a ter. Ele também era Deus, maravilhoso conselheiro, responsável por trazer a paz, Deus forte, um menino, mas que também era um filho, e esse filho é dado pelo Pai. O menino é gerado através de Maria, mas o filho, ele é dado pelo Pai, para que a gente nunca se esqueça que Jesus também é Deus. Então aí a gente começa a traçar algumas características para tentar entender o porquê que este foi o maior nascimento da história. O maior nascimento de todos os tempos. Nascimento esse que dividiu a história em dois. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. Ou melhor, Lucas, capítulo 2. Do verso 1 até o verso 7, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que também estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Difícil essa versão que eu peguei. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Estava acontecendo ali um censo, um registro, o que hoje é feito só por computadores, era feito de forma manual ali, na época em que Roma era o império dominante sobre a terra. Roma era o império que dominava ali sobre Israel, sobre os judeus e tudo mais, sobre toda aquela região. E José tinha a função de alistar-se com Maria, fornecer os seus dados e tudo mais ali para o censo. E o que mais chama atenção é no verso 7 que diz: E ela deu à luz, em meio a tudo isso, em meio a todo esse contexto, ela deu à luz a Jesus, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É o lugar onde o cavalo come. O rei do universo não tinha sequer uma cama para tirar o seu primeiro sono. O bebezinho Jesus, que ainda não sabia falar, que ainda necessitava de cuidados, que ainda necessitava do calor materno, do amor materno, do abraço materno, suscetível também a doenças, que ainda estava desenvolvendo a sua imunidade. O primeiro lugar que Maria, com certeza contra a sua vontade, foi obrigada a colocá-lo, foi o mesmo lugar onde é dada comida para animais. Desde o início da história nós vemos que Jesus passou pelos mesmos processos que nós e talvez até maiores, até piores. Aquele que era o rei do universo não tinha onde, literalmente, reclinar a sua cabecinha.
tudo isso, desde o início, já uma vida difícil, tudo isso, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. O texto vai continuar, o capítulo vai continuar ali, toda a narrativa do nascimento de Cristo, de todas as suas implicações. Mas olha só, a partir do verso 25 até o verso 33 de Lucas 2, vai dizer assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-me o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver a Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Primeiro, o capítulo começa dizendo que esse menino Jesus, ele não tinha onde repousar a cabeça. E durante todo o seu ministério, muitos daqueles que se diziam líderes religiosos, estudiosos das Escrituras, eles não reconheceram Jesus, não reconheceram o Messias, mas um senhorzinho, avançado em idade, não viu os milagres, não viu a multiplicação de pães e peixes, não viu a transformação da água em vinho. Ele só viu um bebê que mal falava. Ele, que era cheio do Espírito Santo, recebeu uma direção e não questionou. Ele simplesmente foi. E ao embalar o menino Jesus nos braços, ele olhou para o céu e falou: Senhor, eu te agradeço porque os meus olhos viram a salvação. Antes de Jesus souber falar, antes que Jesus soubesse falar, aquele senhorzinho creu na promessa, creu na profecia. E os líderes religiosos que viam os milagres com seus próprios olhos, que viam o discurso, que viam a pregação, que viam a mensagem, que viam os frutos, não reconheceram. Será que hoje nós, com toda a informação que nós temos, será que hoje nós, com todos os aparatos que nós temos para entender melhor as Escrituras, será que nós não estamos deixando com que o Natal se torne apenas um feriado, uma data onde o personagem central é o ser humano, continua sendo o ser humano? Será que no Natal nós não estamos muito mais focados em nós do que elevar os nossos olhos, elevar as nossas memórias para o que Cristo passou, para o que Cristo fez, para o maior nascimento da história, que deu origem àquele que iria dividir a história em dois, aquele que seria o príncipe da paz, aquele que seria responsável por suplantar o abismo que nos separava de Deus? Será que nós estamos nos esquecendo disso e nos tornando iguais ou até piores os líderes religiosos que não tinham nem o conhecimento que nós temos hoje, mas que escolheram não acreditar em Jesus, diferente de pastores simples, diferente dos magos, diferente daquele senhorzinho que foi movido pelo Espírito Santo a ir até o templo, e ao ir ao templo avistou aquele bebê e agradeceu a Deus dizendo: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Será que os nossos olhos têm visto a salvação? Será que nós temos meditado no sacrifício? Será que nós temos meditado no nascimento? Será que nós temos meditado na questão de que Jesus, sendo o Rei do Universo, dono do ouro e da prata, escolheu viver de forma humilde, escolheu se esvaziar de si mesmo e não usar o fato de ser igual a Deus como algo que ele deveria apegar-se, mas, se fosse necessário, não ter cama para dormir e dormir no lugar na qual o cavalo come, para ser a nossa salvação, para ser a consumação da obra da nossa salvação, ele seria.
Esse é Jesus. Os meus olhos viram a salvação. Olha a convicção desse cara. O que os seus olhos têm visto? Para onde o seu olhar está apontado? Estamos entrando agora em mais um feriado natalino. Qual a primeira coisa que você pensou quando o Natal estava se aproximando? Qual a primeira coisa que você pensou hoje ao acordar? Nos presentes que você ia ganhar, no almoço que você ia ter que fazer? Ou será que você parou para pensar, caraca, 2000 anos atrás nasceu um alguém, onde a primeira cama que ele teve, que ele dormiu, foi o mesmo lugar onde o cavalo come. E passou por tudo que passou, para que hoje eu estivesse aqui. Hoje eu e você estivéssemos aqui. Qual a primeira coisa que você pensa quando você ouve a palavra Natal? Que esse Natal, meu amado, possa ser diferente. Que esse Natal possa ter um outro significado para você. Um significado eterno, que vai além de presentes, que vai além de consumismo, que vai além de um jantar com a família, ainda que isso seja muito bom. E que talvez Jesus esteja presente nesse jantar. Ou de um almoço com a família. Mas que nesse Natal nós possamos elevar os nossos olhos para a nossa esperança. Nossa esperança e nossa espera que tem um nome. Esse mesmo Jesus que passou por esses mesmos processos. Por todos esses processos. Ele entende uma criança porque ele um dia já foi criança. Ele entende o recém-nascido porque ele um dia já foi recém-nascido. Ele entende um adolescente, um adulto porque ele um dia já foi. Que os nossos olhos possam se voltar para o homem por trás do plano. Que logo em breve retornará. Que logo em breve virá resgatar todos aqueles que decidiram aceitar e viver essa cruz, e viver esse sacrifício, e viver isso. Meu querido, que esse Natal seja uma grande esperança. Se você por acaso está passando esse Natal sozinho, porque você está longe da sua família, saiba que você tem descanso e conforto em Jesus. Você não vai passar mais esse Natal sozinho. Ele estará aí com você, celebrando, comemorando, trazendo à sua memória as suas experiências com Ele. Eu espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado. Um Feliz Natal. E já deixo um próspero Ano Novo. Aproveite bem o almoço com a família, tendo esse pensamento, fixando seus olhos no homem por trás do plano, no homem que nasceu e dividiu a história. Um grande abraço. Deixe aí o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo conteúdo.